Então, senhores, vamos continuar aqui com a aula, falando sobre briófita, né? Que nós já demos algumas dicas em relação desse filo, que está no reino Plantae, né? Diretamente. E que nós temos como algumas características das briófitas, né? As briófitas, de acordo com o que nós vimos lá no cladogama, ela é uma do filo menos evoluído em relação às plantas, né? Nós vamos ver briófitas, depois pteridófitas, depois gimnosperma e depois angiosperma. Então agora a gente vai fazer esse estudo da briófita, que são plantas que não vasculares. De todo esse grupo, o único que não é vascularizado, que não vai conter tanto xilema e floema, que são aqueles tubos dos vasos que levam a seiva para toda a planta, será o grupo que é considerado o filo das briófitas, tá? Então são 100 vasos condutores, que inclui os musgos, que nós vamos enfatizar mais o estudo voltado para musgo, e plantas hepáticas. Geralmente em Enem, vestibular, já para mais de 10 anos, né, que a gente tem essa trajetória aí nesses concursos, né, para ser inserido na universidade, geralmente eles solicitam musgos. As plantas hepáticas não entram, mas a gente vai dar uma olhadinha também como não quer nada, tá? E os anteceros, quase nada, nunca caiu, mas vamos falar um pouquinho deles também, tá? Todos eles estão englobados no filo das briófitas e são subfilos, tá ok? Em seu nível de organização, as briófitas se situam entre as algas verdes, né? Das quais as grandes probabilidades de sua descendência, entre plantas vasculares inferiores mais simples, como os lipopólios. Vamos continuar aqui. Essa divisão compreende de vegetais terrestres de morfologia bastante simples. Então, os musgos e as plantas hepáticas. Nós vamos ver os musgos, tá? São organismos eucariontes, olha aí, pluricelulares, né? Onde apenas os elementos reprodutivos são unicelulares, enquadrando o reino Plantae, tá? Com todos os demais grupos das plantas terrestres. Olha ele lindão aí. Isso aí é uma briófita, tá? Mas nós vamos ver essa briófita, vou aproximar mais, quem puder printar, printa, tá? É a fase gametófica, que nós vimos lá, né? É a fase mais que tem maior parte duradoura dentro de quem? Das briófitas. E os outros não. Pteridófitas, gimnosperma e angiosperma, nós vimos que a fase mais duradoura seria o esporófitos. Então a fase gametófica é a mais presente. Fixa, printa, coloca isso aí no caderno, coloca aí no computador dos senhores, para que isso não saia mais da cabeça dos senhores, tá? E se tiver pegadinha lá na prova do Enem ou na minha prova, já sabe que a fase gametófica é a mais presente, beleza? Então, e nós vimos também que ela não possui raiz, caule e folha. Ela possui os rizoides, os caloides e os filoides. Essa é a estrutura diretamente voltada para quem? Para a fase tanto esporófita, tanto da fase gametófita de uma briófita. Então nós temos lá outra dica importantíssima, aproximando. Esporófito, fase vai ter dois N's, por isso ela vai ser diploide. Fase passageira, direta a clorofilados, que não está diretamente voltado à produção de clorofila e nem possui clorofila, né? E dependente. Já na parte gametófica, nós temos a célula haploide, então vai ser um N apenas, haploide, fase duradoura, clorofilado, aí sim entra a clorofila, e de fase sustentável. Passando aí em diante, nós vamos ver a morfologia dessas briófitas. São plantas avasculares de pequeno porte, que possuem muitos e pequenos cloroplastos em sua célula. Ela possui muito, mas são pequeniníssimos cloroplastos, ok? E por que elas são plantas pequenas? Porque elas são avasculares. Se não tem seiva bruta e não tem xilema nem floema, não tem como essa planta aumentar de tamanho. Isso seria a explicação. O tamanho das briófitas está relacionado na ausência dos vasos condutores, aí, ó, chegando no máximo a 10 centímetros em ambiente. Um exemplo que a gente tem muito de briófita é quando você leva o escorregão naquele lodo,
tá? Aquilo ali é o famoso musgo, né? Então, o lodo que está ali, o músculo que está, é característica de quem? De briófita. É uma planta aquilo ali, só que ela é bem rasteirinha, tá? E a evaporação remove consideradamente a quantidade de água por meio de meio aéreo. A reposição e absorção é um processo lento. O transporte de água ao longo do corpo desse vegetal ocorre por difusão de célula a célula. Vai passando de um a um, tá? Já que não há vasos condutores. Então ela passa dessa célula para outra célula e assim vai. Célula, até passar por toda a célula. A reprodução, olha que interessantíssimo. O ciclo dela é haplodiploide. O que significa isso? Haplo, um N, e diplo, 2N. Então é tanto haploide como diploide, tá? Nos musgos em todas as briófitas. Aí existem os órgãos aí especializados na reprodução dos gametas, chamados printa aí, ó, chamado gametângios, onde fica localizado a parte da ápice do gametófito. O gametângio masculino é chamado de quê? Anterídeo. E o feminino é chamado de... Olha só, perdão, vamos devagar. O masculino é anterídeo, os gametas anterozoide, e o gametângio feminino é o arquegônio, aonde que ele produz quem? A oosfera, tá ok? Então nós temos gametângio masculino, anterídeo e anterozoide. Feminino é o arquegônio e oosfera. No próximo vídeo que eu colocar, nós vamos verificar isso em uma figura, ok?